Olá, tudo bem? Eu sou o Celso Mariano e esse é o Nós do Trânsito. Bom, como eu tenho estado meio sozinho aqui, o programa está quase mudando o nome para Eu do Trânsito. Imagine. Rodrigo, vem cá. Tá aí, ó. Rodrigo Santos, ainda que virtualmente, né, ele não está fisicamente aqui presente no momento da gravação desse programa, mas o Rodrigo está sempre próximo da gente, sempre acompanhando tudo que nós discutimos aqui no Nós do Trânsito, né, que tem esse nome já porque é nós, né, eu e ele, e porque tem os nós, esses que a gente quer desatar no trânsito. E o programa de hoje é especificamente sobre um nozinho que dá muita dor de cabeça e muitas dúvidas, por isso nós vamos tratá-lo lendo um pouquinho aqui do que diz a lei. Essa aqui é uma publicação da Tecnodata Educacional, aliás é uma das obras mais vendidas no Brasil, são 30 milhões de exemplares que já foram distribuídos ajudando quem está estudando aí nas autoescolas, nos CFCs do Brasil inteiro, para fazer a primeira habilitação. O assunto é faixa de pedestres, mas uma faixa de pedestre muito especial, aquela da travessia elevada. Você já viu? Não tem na sua cidade? Procure na internet, você vai encontrar. Várias cidades brasileiras passaram a adotar, já existe normativa, depois de muito tempo de experimentações. Curitiba, onde está o Portal do Trânsito e a Tecnodata, foi uma dessas cidades que por primeiro experimentou, né, Rodrigo, a faixa elevada. E assim, antes de entrar no assunto, só para dar aquela equalizada, assim, que eu sei que o pessoal que trabalha com educação de trânsito, especialmente os instrutores, gostam muito quando a gente fala aqui, é lembrar do seguinte: as vias são separadas normalmente numa área de passeio para os pedestres e uma área que é normalmente a área central para os veículos. A configuração básica é, você tem calçada, né, que contém o passeio do lado esquerdo e do lado direito, nos extremos dos lotes lindeiros, né, não gosto muito desse nome, dos imóveis. E na área central, o leito da via. E há uma segregação, uma separação por diferença de altura. A calçada normalmente é mais elevada do que o leito da via. Na pior das hipóteses, estão no mesmo nível, mas o correto, o mais seguro, é que a calçada esteja mais elevada. Por quê? Basta fazer o seguinte exercício mental. Imagine o contrário. Imagine que o leito da via fosse mais alto que as calçadas. Fácil de imaginar o strike, né? Logo, um carro se desgoverna e invade com facilidade a calçada. O fato do leito da via ser mais baixo que a calçada, a existência do meio-fio, aquele degrau, é que dá uma segurança maior aos pedestres, que são os mais frágeis. Ora, quando um pedestre tem que ir de uma calçada a outra, em qualquer situação, criou-se os pontos de passagem, normalmente junto aos cruzamentos. E estabeleceu-se uma estrutura que é pintada no solo chamado faixa de pedestres. Não chame de faixa de segurança, porque nem sempre ali é o ponto realmente seguro, que deveria ser, né? Deveríamos estar falando de faixa de segurança, mas nem está na lei e nem é correto do ponto de vista educativo. É faixa de pedestres. Bem, ou são duas linhas paralelas que vão de um lado ou de uma calçada a outra, né, transversalmente ao fluxo dos veículos, ou é uma faixa criada por listras, né? Na verdade, imagine que pintasse tudo de branco e depois apagasse segmentação, fica parecido um trilho de trem. Você já viu, é fácil de enxergar essa coisa do alto contraste, né? Um trecho branco, um trecho sem cor, da cor do piso. E isso dá um bom contraste e ajuda na visualização. Bem, para ajudar ainda mais na visualização e na proteção do pedestre, essa é a função da faixa de pedestres, alguém teve uma ideia, e até demorou, apareceu alguém com essa ideia, né, Rodrigo, de elevar a faixa no mesmo nível das calçadas. Ora, se a faixa de pedestres é uma ponte entre uma calçada e outra, é bem razoável pensar que ela esteja na mesma altura, no mesmo nível do que as calçadas, porque ali é lugar do pedestre. E é isso, em resumo, o que é a travessia elevada. Causa ainda espanto, susto em muitos condutores, ainda é muito desconhecida no Brasil, muito pouco utilizada, mas faz todo o sentido. E gostaríamos de lembrar aqui que existe legislação não particularizada para travessia elevada. A faixa, se ela está no nível da pista de rolamento ou se ela é elevada, ela
tem as mesmas restrições, tem as mesmas observações. Eu só vou destacar duas aqui, então, que estão na lista de infrações aqui da apostila de primeira habilitação da Tecnodata. Quando o condutor não dá passagem ou preferência para os pedestres, é grave no seguinte caso: pedestres que já tenham iniciado a travessia, mesmo em cruzamento sem sinal, ou que estejam atravessando a via transversal. Mas será gravíssima se nesse ponto de passagem dos pedestres tratar-se de uma faixa de pedestres. E continua sendo gravíssima se for uma faixa de pedestres do tipo travessia elevada. Por outro lado, os pedestres, tem multa para pedestres, embora na prática isso não aconteça, mas tem multa sim. O pedestre que deixar de utilizar a faixa a ele destinada, ou a passarela, ou travessia especial, se enquadra no artigo 254 do CTB, infração leve. Você há de lembrar, especialmente você que é agente de trânsito, tem muitos, né, Rodrigo, que nos acompanham aqui, ou que é instrutor, que neste ano chegou a entrar em vigor e depois foi adiada, para março de 2019, a multa para pedestres e ciclistas. Bom, como o assunto é faixa de pedestres, é sempre bom lembrar que esse é um assunto nem sempre devidamente valorizado lá na autoescola, né, na formação de condutores. E muitas vezes é na turma de reciclagem de condutores infratores que o assunto aparece, porque alguém, eventualmente, né, tem aí na sua composição dos 20 pontos ou mais que o levaram para a reciclagem, multas por não dar preferência na faixa de pedestres. Condições de risco. O Rodrigo lembrou muito bem na última vez que nós conversamos sobre isso, que muitas vezes em vias onde tem mais do que uma faixa de rolamento, surge um perigo adicional. Às vezes o condutor do veículo que está na faixa mais próxima à calçada dá a devida preferência para o pedestre, mas quem está vindo nas outras nem está vendo o que está acontecendo. E eventualmente o pedestre, que era para estar num ambiente seguro, fica mais exposto, porque um para e os outros não. Por isso que os cruzamentos mais seguros para pedestres são aqueles que têm faixa de pedestres, junto com semáforo, e ainda semáforo para pedestres. Você já sabe que isso é raro, são muito poucas as condições, então vamos relembrar aqui a ordem de preferência. De baixo para cima, o pedestre sempre tem preferência, ponto. Se existe pintura no solo, né, sinalização horizontal, porque pode não ter nenhuma outra sinalização e existir a faixa de pedestres. A preferência é do pedestre e o pedestre tem que passar na faixa, a faixa a ele destinada. Existe sinalização vertical. A sinalização vertical se sobrepõe à horizontal. Existe semáforo, sinalização luminosa. A sinalização luminosa se sobrepõe à vertical. O agente de trânsito está lá, pois o agente de trânsito é o último estágio lá em cima. Ele se sobrepõe, inclusive, à sinalização luminosa. Como assim? Quando isso? Então vamos dar um exemplo, né, professor Rodrigo, para ser bem didáticos. Imagine que tem um agente de trânsito num cruzamento com um semáforo e ele está dando ordens diferentes do que o semáforo está, a sinaleira, como se diz no sul do Brasil, está comandando. A quem eu obedeço? Ao agente de trânsito, sem sombra de dúvida. Quer dizer que pode estar verde, se o agente de trânsito mandar parar, eu tenho que parar? Isso mesmo. Se estiver vermelho e o agente de trânsito mandar seguir, você não só pode, você deve seguir, porque é dele, né, a supremacia. Então, estabelecido essa ordem e tendo consciência de que toda a legislação existe para proteger a segurança do pedestre, né, Rodrigo, que é o elemento mais frágil do trânsito, aliás, somos nós mesmos, né, no momento que ele não está conduzindo, nós somos pedestres. Com tudo isso na cabeça, é possível seguir as normas e ainda ser gentil e atribuir segurança no trânsito. É isso? Então, voltamos na próxima segunda-feira. Assine o canal, né, se inscreva e clique ali no avisinho para o sinetinha tocar quando tiver um vídeo novo, assim você não perde nenhum. Divulgue para os seus amigos, comente, critique, mande suas ideias. Este é o Nós do Trânsito. Tchau!